que é o CMIPv6? Bom, tá perguntando para o Márcio na prova se tem conceitos específicos assim. Eu acredito que vai cair. Eu apostaria que cairia. Eu não sei, porque eu não fiz a prova ainda, né? Eu fiz o CCIE, escrito certo de data center. Pretendo fazer o live, mas o CCNA eu não fiz. Pretendo fazer também até o CCNA. Mas eu apostaria que sim, eu acho que cai. Acho que não cai coisa tão muito bit byte, né, tão aprofundado, talvez não, mas uma questão de extension header, talvez caia sim. Tá? Mas não pergunta também tão avançada, assim, vai ser uma pergunta, eu acredito que vai ser uma pergunta simples, né? Tá. Bom, vamos lá. CMPv6. Bom, CMPv6, pessoal, é a mesma coisa do CMP padrão. Tá? O CMPv6 ele precisa também de um mecanismo de informativo na rede. Precisa de um mecanismo fazer teste na rede, ping de tracet, traceroute, enfim. Então é a mesma coisa, tem a mesma função do CMP na parte de IPv4, as mesmas funções. Só que tem alguns protocolos a mais, que foram colocados dentro do CMP, que essas partes do switch de CMP. Porque CMP, né, são vários protocolos. Tem o ping, que é CMP request, reply. A gente tem o traceroute. A gente tem vários, né? Tem as mensagens de redirect, mensagem de unreachable, enfim. E aí no IPv6 V6, que é patrocinado pela RFC 2463, foi colocar um novo protocolo, que faz parte da família, que é o Neighbor Discovery Protocol. É um protocolo importantíssimo em IPv6, tá, pessoal? Que esse protocolo ele é responsável por tornar a rede plug and play. Ele facilita a vida, digamos assim, acho que em 100%, digamos assim, tá? Em IPv6. Em IPv6 você pluga lá, se você tem um sistema operacional que está com o IPv6 ativado, você não precisa configurar nada. Você pluga a placa de rede na rede e esse protocolo vai se encarregar de fazer tudo e colocar a máquina funcionando na sua rede e navegando se você tiver internet no site, tá? Não precisa fazer nada. E aí, como funciona esse protocolo? Bom, antes de entender como ele funciona, a gente tem que entender quais as funções dele. Bom, as duas principais funções dele, as duas não, tem mais funções. As principais funções deles é a parte de router discover, prefixo discover. Bom, router discover, como o nome já diz, é uma funcionalidade que ele implementa, que você consegue automaticamente encontrar o roteador da rede, tá? Sem ter que fazer o uso do DHCP. A gente sabe que quando a gente usa DHCP na rede, a gente tem o DHCP atribuído para a gente nosso IP, nossa máscara e nosso gateway, né? O default gateway é o nosso roteador. A gente consegue IPv6 sem ter DHCP na rede encontrar o roteador, tá? Que a gente vai ver nos próximos slides, tem uma mensagem que o roteador manda na rede. Prefixo discover faz a mesma função também de descoberta daquele range de IP que está sendo usado naquela rede. Você não precisa de DHCP para atribuir seu IP, sua máscara. Porque o IP é a máscara que define o prefixo da rede, você não precisa. Tá? O roteador, quando ele manda mensagem de router reversement na rede, ele manda algumas informações, além de sinalizar eu sou o roteador da rede, ele manda algumas informações, que uma dessas informações é a parte de prefixo. Tá? Ele fala qual que é o prefixo da rede, qual que é a máscara. Tá? Outra coisa que esse protocolo faz, a autoconfiguração da rede, que a gente vai ver no próximo slide. Através desse protocolo eu consigo automaticamente configurar uma placa de rede. Eu escuto do roteador qual o prefixo daquela rede e automaticamente configuro o meu IP naquela rede. Sem depender de DHCP, sem depender de nada. Cálculo feito local na estação. Detecção de IPs duplicados, que é Duplicate Address Detection ou DAD. Através desse protocolo, a gente vai ver também que ele manda uma mensagem multicast, com um direcionamento de multicast chamado Solicited Node Multicast Address, que ele consegue detectar se alguém está usando aquele IP na rede. Ele tem esse Source Node Multicast Address e ele tem a mesma, mais ou menos não, ele tem a mesma função que o protocolo ARP, tá? Porque no IPv6 a gente não tem o conceito de ARP, tem o conceito de Source Node Multicast Address. A gente vai ver no próximo slide. E detecção de alcançabilidade de vizinhos. Isso é bem assim, interessante o IPv6. O IPv6 ele consegue interagir, né, na sua inteligência com os protocolos de camada superior.
Se a gente estiver usando TCP, o IPv6 ele consegue saber se um vizinho está vivo na rede, se um roteador está vivo na rede, através dos pacotes que chegam na rede. Ele olha as informações de TCP e ele consegue saber se o vizinho está vivo na rede, com a comunicação na mesma subnet, ou se for outra subnet, se o roteador está vivo. Ele consegue saber pelos campos lá de sequência do TCP, né? Ele consegue saber se o flow parar de trafegar, ele sabe que o vizinho caiu. Ele consegue olhar essa informação. Tá? E por último, outra função que ele tem é a parte de redirecionamento, né, o redirect, que é a mesma função do ICMP do IPv4, que ele manda aquela mensagem redirect. Se eu tenho dois gateways na rede, um gateway detecta o outro, um roteador detecta o outro, e um roteador sabe que o outro é a melhor rota para o destino, você está mandando um pacote para o roteador que não tem a melhor rota, que tem a pior, ele tem uma função de fazer redirect na rede. Mandar mensagem de redirect e aí todas as estações começam a usar o outro roteador que tem a melhor rota para o destino. Tá? Bom, essas são as funções que eu falei, que ele implementa. Tá? Então a gente tem Router Discover, Prefix Discover, Router Configuration, detecção de duplicação, de endereçamento, alcançabilidade de vizinho e redirect. Bom, e aí como a gente implementa isso? Como é que é feita essa implementação? Bom, através dessas mensagens. Deixa eu ver uma coisa. Bom, a gente tem 7 minutos, né, para finalizar a aula. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui, porque a gente não vai conseguir falar mais todos os slides em 7 minutos, vai ficar muito corrido. Então vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente finaliza essa parte, tem mais 3, 4 slides. E já entra no próximo assunto, que a gente vai entrar na parte de Layer 2. A gente vai começar a falar todos os protocolos de Layer 2. A gente vai falar sobre switching. Né? Perceba o seguinte, a gente está vindo decompondo. A gente veio lá da camada da aplicação, a gente aprendeu o modelo OSI. Aí depois a gente falou sobre a aplicação, sobre o HTTP. Aí a gente vem descendo. A gente falou sobre a camada 4, falou sobre TCP, falou de DP. Agora a gente falou da camada 3, PV4, PV6. A gente está descendo. Agora a gente vai falar da camada 2, né? E aí vai ser a última camada que a gente vai falar, porque a outra é física, né? E aí, né, na camada física é bit-byte, né? Codificação, não tem muito o que a gente falar. E aí depois, quando a gente passar de camada 12, a gente entra na segunda parte do curso, que a gente vai entrar a falar sobre tecnologia específica de data center. A gente vai falar mais dos fundamentos. Aí a ideia é que vocês já tenham já o fundamento, né? E a gente vai falar sobre tópicos avançados, VPC, OTV. Aí a gente vai falar sobre Fiber Channel, que é um novo assunto, FCOA, enfim, tudo que eles está sendo. Bom, então a gente para por aqui, né, para retomar na próxima aula, tá? Bom, tem uma pergunta do André, se não existe conceito de VRP em IPv6, implementando esse protocolo. Bom, o conceito existe implementação, mas não é muito utilizado. O que é muito utilizado? O VRP. Mas existe protocolo de suporte, HCP e VRP em IPv6, mas não é muito utilizado. É o seguinte, a gente vai ver nos próximos slides que quando você tem 2 roteadores na rede, o IPv6 já tem, que a gente fala built-in, já tem nativo dele, né, já foi construído com conceito, você consegue configurar o roteador e dizer qual é o prioritário da rede e qual é o secundário. Então, quando isso acontece, um roteador fica enxergando o outro na rede. Aí se esse roteador que é o prioritário parar, sair da rede, o outro roteador vai enxergar, porque não vai receber as mensagens de router adversement, que eu vou explicar na próxima aula, e ele assume a rede. Tá? Ele vai assumir a rede. Então, teoricamente, assim, implementa a mesma função, essa questão do IPv6 que eu expliquei, que um VRP. Lógico que o VRP tem algumas funções mais avançadas, tal, né? Mas, assim, o básico do VRP já é implementado já dentro do stack do IPv6. Então, por isso que você não vê muito implementando em VRP, mas é possível implementar, tá? Bom, mais alguma pergunta? Legal. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrando por aqui, tá? A gente volta a se falar na quarta-feira, tá, pessoal? Então todos tenham uma boa noite aí e boa semana para todos, tá bom?